É impossível uma pessoa vencer os seus pecados se ela não tem a intenção de abandoná-los. Muitas pessoas querem que Deus perdoe os seus pecados, purifiquem a elas, mas elas não têm a intenção de abandonar os seus pecados. Isso é uma condição do coração. Muitas pessoas, elas amam os seus pecados, essa aqui é a realidade. Elas amam, elas querem que sejam libertas das consequências do pecado, porque o pecado ele traz consequências e ele deixa marcas. Mas essas pessoas muitas das vezes elas não querem abandonar os seus pecados. Por isso que elas ficam naquele ciclo de cai e levanta. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alciel. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre arrependimento. Eu quero trazer aqui pelo menos 3 coisas que precisam estar dentro do arrependimento. Que essas coisas elas acompanham o arrependimento. Elas caracterizam um verdadeiro arrependimento. Que muitas pessoas acham que arrependimento é simplesmente chorar por causa do pecado. É simplesmente sentir tristeza por causa do pecado. Mas o arrependimento vai muito além disso, certo? Então hoje eu quero falar pelo menos 3 vertentes, 3 coisas que caracterizam o arrependimento. Eu vou trazer para você um texto bíblico e vou te explicar, baseado no Salmo 51 de Davi, e você vai entender a respeito do arrependimento. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante. Quero começar aqui lendo com vocês Salmo 51 de Davi. Eu vou ler bem rápido, para que a gente possa ganhar tempo. Diz assim, ó: tem misericórdia de mim, Salmo 51 do verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Somente até o verso 12. Do verso 1 ao verso 12, eu quero aqui extrair pelo menos 3 características do verdadeiro arrependimento, certo? A gente precisa entender uma coisa: o arrependimento não é uma coisa isolada que acontece uma vez na nossa vida, mas é algo que nos acompanha durante toda a nossa caminhada cristã. Todas as pessoas que quiserem a salvação, que quiserem entrar no reino de Cristo, elas precisam passar pelo arrependimento e estar em arrependimento. 2 quesitos necessários que uma pessoa precisa ter para ser salva é arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho. São 2 coisas que são essenciais para qualquer pessoa ser salva: se arrepender e crer no Evangelho. Só que esse arrependimento, muitas pessoas pensam que ele só se dá no início da fé, no início da caminhada. A pessoa se arrepende dos seus pecados e ela acha que ela não precisa mais fazer isso. Está equivocado. Esse arrependimento é um arrependimento inicial para que você entre no reino de Cristo. Só que ao longo do desenvolvimento da sua salvação, você precisa estar em constante arrependimento. É um arrependimento diário, todos os dias você vai se arrependendo e você precisa crescer nesse arrependimento. Eu quero citar aqui pelo menos 3 coisas que precisam estar dentro do arrependimento, que acompanham o arrependimento. Primeira coisa: reconhecimento do pecado ou do seu pecado diante de Deus, certo? Primeira coisa, reconhecimento do pecado. Não existe uma pessoa que se arrependeu de verdade que não reconheça o seu pecado. Por que isso é muito importante? A maioria das pessoas, ou se não todas elas acreditam que elas são pessoas boas. Se você for conversar com uma pessoa que é ímpia, que não tem Cristo, ela se acha uma pessoa boa. Na maioria das vezes ela justifica que ela é boa por causa das boas ações que ela faz. Se você for conversar com ela, ela vai achar que ela é boa. Não, eu sou uma pessoa boa. Por quê? A frase clássica: não mexo com ninguém, trabalho, pago minhas contas em dia, né? Não mexo com ninguém, bebo a minha cervejinha, fumo o meu cigarrinho, vou para minha festa, eu não faço mal a ninguém. Na cabeça dessas pessoas, elas acham que ser uma pessoa boa significa que você não faz mal a nenhuma pessoa. Na cabeça dessas pessoas, o ser bom para elas é não fazer mal ao seu próximo. Isso é uma das coisas que compõe o evangelho, mas não é todo o evangelho, entendeu? Porque
Pecado não se limita somente ao mal que você faz ao seu próximo, mas também aquilo que você faz contra Deus, as leis que você quebra diretamente ofendendo a Deus. Então, primeiro ponto que precisa existir dentro do arrependimento, reconhecimento do pecado diante de Deus. Eu já tive experiência de muitas pessoas se dizerem que se arrependeram dos seus pecados, mas elas não reconhecem que são pecadoras. Elas dizem que se arrependeram, né, choraram ali, mas elas não se reconhecem como pecadoras. Isso é um quesito essencial dentro do arrependimento. A pessoa precisa se enxergar como uma pessoa má, como uma pessoa ruim, certo? Uma pessoa pecadora. Ela precisa reconhecer as suas falhas. E quando eu digo isso, ela precisa reconhecer que ela é mentirosa, que ela é adúltera, se for o caso, que ela é fornicadora, que ela é iracunda. E todos os pecados, ela precisa ter um reconhecimento. Por que que isso é necessário? Porque se não existe um reconhecimento dos seus pecados diante de Deus, você dificilmente achará que precisa de ajuda. Uma pessoa que não sabe que está doente, ela não vai em busca de um remédio, ela não vai em busca de uma consulta, ela não vai em busca de uma cura, porque ela não tem um conhecimento ou ela não reconhece que ela está doente. Mas uma pessoa que sabe que está doente e reconhece que está doente, ela vai em busca de um médico, ela vai em busca de ajuda. Entende? Então, o arrependimento sem reconhecimento do pecado diante de Deus não é arrependimento. Então as pessoas elas precisam entender isso. Você precisa reconhecer os seus pecados. E quando eu digo reconhecer os seus pecados, reconhecer a área em que você tem debilidade. Se você já se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus e veio para o Evangelho estar caminhando, esse arrependimento é algo contínuo. Então todos os dias você precisa se arrepender. Existem áreas que precisam ser tratadas. Você precisa reconhecer. Pare de ficar botando a culpa nos outros. Pare de ficar jogando a culpa nos outros. Não, eu só cometi isso aqui porque fulano fez isso pra mim. Eu só cometi isso aqui porque fulano falou isso de mim. Então, claramente essa pessoa não está reconhecendo o seu pecado, as suas falhas e os seus erros. Ela está colocando a culpa em outras pessoas para justificar os seus pecados. Tá? Então é necessário haver um reconhecimento diante de Deus em todo o processo do arrependimento. Segundo, precisa haver verdadeira tristeza por ter ofendido a Deus. E eu quero ler um texto que eu escrevi. A tristeza deve ser pelo pecado cometido contra Deus e não pela consequência do pecado apenas. Muitas pessoas se entristecem pelas consequências dos seus pecados, pelo divórcio, pela doença, por estar preso, por ter prejudicado de alguma maneira a si mesmo. Mas poucas vezes as pessoas ficam tristes porque pecaram contra Deus, por terem ofendido a pessoa do Espírito Santo, por terem desprezado o sacrifício de Jesus. A verdadeira tristeza pelo pecado vem como motivo o ter pecado contra Deus, e não apenas pelas consequências do pecado. Então aqui no Salmo 51, como eu usei como base, Davi ele escreve no verso 11, diz assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está nos mostrando aqui? A tristeza por ele ter pecado não era pelo fato da consequência que viria sobre ele. É claro que ele se entristeceu pelo que veio e isso é normal. Mas o ponto central da tristeza pelo pecado deve ser por ter se ofendido a Deus. E poucas pessoas eu vejo fazendo isso. Na maioria das vezes as pessoas elas se entristecem por causa das consequências que elas vão sofrer pelos pecados que elas cometeram. Então elas ficam tristes por isso. Mas elas não se entristecem por terem desprezado o sacrifício de Cristo ao terem cometido um pecado. Porque uma pessoa que peca consciente, conhece a Jesus, mas cai no pecado, pecados graves, o pecado dessa pessoa tem muito mais peso contra ela do que o ímpio, porque o ímpio não tem um conhecimento tão profundo. Ambos são pecados, mas com pesos diferentes. Entende? Então, a tristeza pelo pecado deve ser não pelo fato da consequência vir sobre você, mas por você ter ofendido a Deus. Aqui que está o ponto central. A tristeza deve vir por você ter ofendido a Deus, a pessoa de Deus. Nós somos muito bons, na maioria das vezes, não vou dizer que são todos, em pedir perdão a um irmão que você ofendeu, a uma pessoa que você feriu. Você vai lá e pede perdão dele. Você vai lá e tenta consertar a situação. Mas poucas vezes as pessoas vão diante de Deus e pedem perdão por terem ofendido o seu irmão ou o seu próximo. Essas pessoas elas dificilmente vão a Deus e pedem perdão. Deus, eu lhe peço perdão por eu ter pecado, transgredido a tua lei e ter pecado contra o meu irmão, mas primariamente eu pequei contra o Senhor. Então essa tristeza com relação ao pecado deve ser primariamente
pelo fato de se ter entristecido a Deus, de ter pecado contra Cristo, de ter desprezado o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Terceiro e por último, dentro do arrependimento, precisa existir um desejo de abandonar o pecado. Não existe arrependimento sem desejo sincero de abandono do pecado. Salmo 51:10, Davi escreve, que é a base que nós estamos usando aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Davi, ele começa o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E ele começa desenvolvendo todo o Salmo 51, primeiramente pedindo perdão e reconhecendo o seu pecado. Mas no verso 10, Davi nos ensina que, além de você reconhecer os seus pecados, né, entender que você pecou contra Deus, nós precisamos, e isso está dentro do arrependimento, desejar mudança. O verso 10 eu leio de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, o que Davi desejava? Aperfeiçoamento, santidade, crescimento na santidade, era o que Davi desejava. E isso está dentro do arrependimento. Precisa-se ter um desejo de mudança, porque senão você vai passar uma vida caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, e nunca consegue avançar. Porque esse desejo que precisa existir no nosso coração, que é gerado pelo verdadeiro arrependimento, esse desejo ele vai nos levar a avançar, a vencer. Porque é impossível uma pessoa vencer os seus pecados se ela não tem a intenção de abandoná-los. E isso eu sei por experiência. Muitas pessoas querem que Deus perdoe seus pecados, purifiquem a elas, mas elas não têm a intenção de abandonar os seus pecados. Isso é uma condição do coração. Muitas pessoas elas amam os seus pecados, essa aqui é a realidade. Elas amam. Isso eu digo por experiência. Enquanto eu estava no processo de libertação da pornografia, o Senhor me mostrou, certa feita eu estava orando, pedindo para que Ele me libertasse, certo? Transformasse a minha vida. Eu estava orando e eu acreditava que era um desejo sincero. E o Espírito Santo me disse o seguinte: você me busca, ele me falou desse jeito, você me busca porque você quer que eu te liberte desse pecado, porque esse pecado ele traz consequências para você que ferem a tua vida. Mas você não tem intenção nenhuma de buscar essa libertação, essa transformação, porque você quer crescer a minha imagem, porque você quer ser transformado à minha imagem. E eu não sabia que eu buscava a libertação porque eu queria apenas que ele tirasse aquele pecado, mas eu não tinha a intenção de buscá-lo, de me aprofundar nele. E aqui que é o terceiro ponto. Davi, ele ora e diz que ele queria um coração puro. Esse coração era de acordo com o coração de Deus. É de acordo com o coração de Deus. Então muitas pessoas, elas até ali de certo modo pedem a libertação de Deus. Mas elas, no fundo, lá no fundo do coração delas, elas não querem abrir mão dos seus pecados. Elas querem que sejam libertas das consequências do pecado, porque o pecado ele traz consequências e ele deixa marcas. Mas essas pessoas muitas das vezes elas não querem abandonar os seus pecados. Por isso que elas ficam naquele ciclo de cai e levanta. Eu vivi isso quando eu estava no processo da libertação da pornografia. Eu vivia ciclos de quedas. 6 meses sem consumir nada de pornografia. Aí passava os 6 meses, caía. Aí passava ali uma semana, 2 semanas mergulhado no pecado, depois conseguia, me estruturar de novo. Aí passava lá mais 8 meses, caía de novo. Porque no meu coração eu não tinha intenção de abandonar. Porque eu amava o meu pecado. Até que eu entendi que eu precisava renunciar. A partir do momento que eu comecei a desejar, que é o que eu estou tratando no terceiro ponto do arrependimento, eu desejei abandonar o pecado. Aí sim, comecei a alcançar libertação e transformação dentro do processo quando eu estava lutando contra a pornografia. Então esses são os 3 pontos que precisam existir dentro do arrependimento. Primeiro, reconhecimento do seu pecado diante de Deus. Segundo, sentir verdadeira tristeza por ter ofendido a Deus e não apenas ao seu próximo, e não tristeza apenas pelas consequências do pecado. Terceiro, desejo de abandonar o pecado.
Se não houver desejo de abandonar o pecado, não adianta, vai passar uma vida lutando contra os seus pecados e você não vai vencer, você não vai alcançar a libertação. Quem sabe esse pode ser o motivo de muitas pessoas estão nesse ciclo de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, porque não existe no coração dessas pessoas um verdadeiro desejo sincero por abandonar os seus pecados. Verifique no seu coração se você ainda ama os seus pecados. Provavelmente deva ser isso. Você ainda ama os seus pecados. Você ainda não rompeu os laços com os seus pecados. Você ama. Você ama assistir pornografia, você ama se masturbar, você ama adulterar, você ama fornicar, você ama mentir, você ama caluniar, você ama se irar. Há um desejo no seu coração pelos seus pecados. Então, se existe esse desejo maior do que você amar a Deus, você diz que ama a Deus, mas você ama mais o seu pecado. Na maioria das vezes é assim. As pessoas que não conseguem se libertar dos seus pecados é porque existe um desejo no coração delas pelo pecado. Elas não querem abrir mão, porque elas acham que elas vão perder. E vai perder, que é o que a Bíblia diz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Então, se não houver um desejo sincero de querer abandonar o seu pecado, você nunca vai vencer. Estou lhe dizendo por experiência. Você está ouvindo isso de alguém que lutou durante anos contra a pornografia. E eu sei que é difícil. Muitas pessoas estão escravas disso. Não é fácil. Mas não adianta você orar, jejuar, ler a sua Bíblia, fazer tudo o que é aconselhado a você fazer, se no teu coração você ainda ama o seu pecado. É impossível. Você não vai conseguir libertação se você ama o seu pecado. Se você não tem desejo de abandoná-lo. Pode até haver superficialmente um desejo, mas procure dentro do seu coração. Você pode amar os seus pecados mais do que a Cristo, até mesmo sem você saber. Você tem um apreço tão grande pela prática dos seus pecados que você não quer largá-los. Consciente, você diz que sim, mas lá no fundo, não. Você não quer. Esse pode ser o motivo pelo qual as pessoas ainda estão escravas dos seus pecados. Então, esses foram os 3 pontos a respeito do arrependimento que precisam existir dentro do quesito aqui, da questão do arrependimento. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo que eu vou procurar responder você. E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo.